Seguindo os mesmos moldes do meu vídeo das 5 melhores ações da Bolsa de Valores, eu resolvi fazer esse daqui dos 3 melhores fundos imobiliários. Esse daqui é o top 3 melhores FIs da Bolsa, na minha opinião, quais são os melhores fundos imobiliários da Bolsa e por que eles ocupam essa posição. Se você gosta desse tipo de assunto, eu quero pedir para você já se inscrever no canal aí embaixo, no botão vermelho, para você não perder os meus próximos vídeos sobre fundos imobiliários. Eu sou João Marinho. Esse daqui é o Diário do Milhão, o meu documentário pessoal da minha jornada até o primeiro R$1 milhão. E sem enrolação, vamos logo pro assunto do vídeo. Antes de entrar propriamente no top 3 de fundos imobiliários, eu quero destacar aqui algumas características em comum que todos esses 3 fundos imobiliários vão possuir e que, na minha visão, são características bem importantes. A primeira característica é que os 3 fundos imobiliários são multi, uma terminologia que a gente utiliza no mercado para designar os fundos que são multi-inquilinos, multi-imóveis e multi-regiões. Basicamente, são os fundos imobiliários que possuem mais de um inquilino, mais de um imóvel e que esses imóveis estão localizados em mais de uma região do nosso país. Basicamente isso daqui que é um fundo imobiliário multi. Na minha visão, essa é uma característica de extrema qualidade para um fundo imobiliário, porque em um fundo multi, você tem uma diversificação de risco muito maior. Como cada fundo multi vai possuir vários imóveis, o seu dinheiro ele não vai ficar concentrado em um único imóvel, né? Ele vai ficar diversificado em vários imóveis diferentes. E da mesma forma, como cada um dos fundos vai ter vários inquilinos, você vai ter um risco muito menor de sofrer com a inadimplência ou com a vacância. Imagine que você investe em um fundo imobiliário específico que só tem um inquilino, não é um fundo multi, e esse inquilino do dia para a noite, ele decide sair do imóvel e deixa o imóvel vago. Até que o fundo imobiliário consiga encontrar um novo inquilino para alocar aquele imóvel, você vai ficar sem receber os seus rendimentos, afinal, o fundo imobiliário acabou de perder a sua fonte de receita. Então, na minha opinião, ter vários inquilinos ali é um fator de maior qualidade para um fundo imobiliário, um fator de maior segurança, de maior diversificação de risco. Uma outra característica em comum desses 3 fundos que eu vou falar no vídeo é que eles possuem participações relevantes dos imóveis. O que muita gente pensa quando a gente fala em um fundo multi é na pulverização, um fundo ali que possui participações pequenas em vários imóveis, com vários inquilinos em várias regiões diferentes. E nesses 3 fundos em especial que vão compor o meu top 3 de melhores fundos imobiliários, não é isso daí que acontece. Todos eles possuem participações relevantes nos imóveis, de 30% do imóvel para cima. Uma terceira característica relevante, na minha opinião, é que todos os 3 fundos estão ali no top 10 de maiores fundos imobiliários da nossa Bolsa de Valores. Então são fundos que já são bem consolidados no mercado. Uma quarta característica em comum, que eu também julgo importante, é que todos os 3 fundos eles possuem prazo indeterminado para acabar, o que é um tipo de fundo imobiliário mais compatível com a filosofia de longo prazo, a filosofia que a gente prega aqui no canal, o buy and hold. Existem muitos fundos imobiliários que possuem uma data definida para acabar, né, para encerrar suas operações. E na minha visão, esse tipo de fundo imobiliário não é muito compatível com a filosofia de longo prazo. Então eu sempre prefiro os fundos imobiliários que não possuem um prazo definido, né, que são ali de prazo indeterminado. E uma quinta característica importante também é que todos esses fundos imobiliários, os 3 que eu vou citar aqui no vídeo, eles são fundos imobiliários de gestão ativa, o que significa que o gestor do fundo possui autonomia para tomar as principais decisões acerca da carteira de ativos do fundo, acerca ali da carteira de imóveis que esse fundo tem. Então o gestor desses fundos vai ter a autonomia ali de comprar e vender imóveis, por exemplo. Em um fundo imobiliário de gestão passiva, uma decisão desse tipo normalmente seria levada para a Assembleia de Cotistas, que é uma assembleia formada pelos cotistas do fundo imobiliário que quiserem frequentar. E o que acontece é que numa assembleia desse tipo, a gente tem margens muito maiores para tomadas de decisões que sejam ruins, certo? Afinal, são várias pessoas diferentes, com várias mentalidades diferentes, com vários objetivos diferentes, dando o seu voto ali no que vai beneficiar elas e não necessariamente no que vai beneficiar o fundo imobiliário. Então, normalmente, nas assembleias de cotistas vão ter essas pessoas lá que são pouco informadas, que não possuem uma especialização muito grande em gestão de imóveis e que vão votar ali de acordo com os seus próprios interesses, o que pode acabar prejudicando o fundo imobiliário nesse processo. Então, eu sempre prefiro um fundo imobiliário de gestão ativa, em que a deliberação ali sobre a carteira de ativos fica mais concentrada na mão de um gestor, um cara que é mais especializado na gestão de imóveis. Na minha visão, isso daqui é mais seguro para o investidor de longo prazo. Enfim, acho que eu já enrolei demais aqui nessa introdução. Vamos entrar aqui de uma vez no top 3 de melhores fundos imobiliários da Bolsa de Valores, na
minha opinião. O terceiro lugar aqui fica com o HGLG11, que é um fundo imobiliário de galpões logísticos administrado pela Credit Suisse Hedging Grifo, que cobra uma taxa de administração de 0,6% ao ano sobre o seu valor de mercado. O objetivo do fundo é investir principalmente em imóveis de operações logísticas e industriais nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Um ponto interessante aqui é que os galpões logísticos detidos pela HGLG11 normalmente são galpões logísticos muito estratégicos, o que a gente chama de imóveis BTS, Build to Suit. É um tipo de imóvel que possui uma padronização muito especial, muito específica para a empresa que o está alocando. E aí o que acontece é que quando essa empresa que está alocando o imóvel, ela decide sair do imóvel, acaba sendo ali difícil para o fundo imobiliário encontrar um novo locatário, né? Afinal, o imóvel está ali construído nos moldes da empresa que acabou de sair. Então é mais complicado para o fundo imobiliário conseguir repor a vacância quando o inquilino deixa o imóvel. E aí, por causa disso, por causa desse fator, para tentar minimizar esse risco, normalmente os contratos do HGLG11, desses imóveis BTS, eles são contratos atípicos. Esses contratos atípicos são um tipo especial de contrato, é um contrato feito ali diretamente entre o fundo imobiliário e o inquilino, ou seja, é um contrato feito ali à parte da lei do inquilinato, que normalmente contém uma cláusula de proteção para o fundo imobiliário, uma cláusula de garantia, que é a seguinte: caso o inquilino, a empresa, decida deixar o imóvel antes do término do contrato, ele vai ser penalizado com o pagamento de todos os aluguéis restantes até o final do contrato, como se ele ainda estivesse locando o imóvel, como se ele não tivesse saído do imóvel. Essa daqui é uma cláusula que normalmente está presente nos contratos atípicos. E isso daqui é bem interessante para o HGLG11, porque faz com que ele tenha uma previsibilidade de receita muito maior. Caso o inquilino decida deixar um imóvel desse tipo, que tem um contrato atípico, o HGLG11 vai continuar recebendo os aluguéis desse inquilino como se ele nem tivesse saído do imóvel. Ele vai receber até o final do contrato como se nada tivesse acontecido. O segundo lugar aqui da minha lista de top 3 melhores fundos imobiliários da Bolsa de Valores fica com o HGBS11, que é um fundo imobiliário de shoppings administrado pela Red Investments, que cobra uma taxa de administração de 0,6% ao ano sobre o seu valor de mercado. O objetivo do fundo imobiliário é investir em shoppings construídos ou em operações com pelo menos 15 mil metros quadrados, localizados em regiões com área de influência e com mínimo de 500 mil habitantes. Pô, é bem específico, né? É bem específico assim mesmo, e ainda tem uma especificidade um pouquinho maior do que essa. O investimento no HGBS11, ele é limitado. Você só vai poder investir no HGBS11 se você deixar a curtida nesse vídeo aqui. Eu sei que parece estranho, mas é verdade, confia em mim. O investimento no HGBS11 é limitado para as pessoas que deixarem a curtida no vídeo. Quem não deixar, não consegue investir no HGBS11. Eu vou parar de palhaçada aqui e voltar pro vídeo. Os imóveis que esse fundo tem estão localizados em São Paulo, no Rio Grande do Sul e em Mato Grosso. No momento que eu gravo esse vídeo aqui, o fundo tem participações em 10 shoppings diferentes, alguns deles com participações relevantes e outros com participações mais minoritárias. E o primeiro lugar aqui da minha lista de melhores fundos imobiliários da Bolsa de Valores, caso você me acompanhe lá no Instagram, você já sabe que não poderia ser outro, é claro que fica com o KNRI 11. O KNR11 é um fundo imobiliário do tipo híbrido que atua nos setores de galpões logísticos e de lajes corporativas. As lajes corporativas, caso você não saiba, são prédios que possuem a laje toda aberta e que normalmente são alugados inteiros para uma empresa, né? Uma empresa muito consolidada. Então são prédios ali de um alto padrão de qualidade, com a qualidade construtiva muito interessante e que são alugados por empresas bem consolidadas. É um setor bem legal dentro dos fundos imobiliários. O KNR11 é gerido pela Kinea, é uma gestora de ativos muito competente que faz parte do Banco Itaú, e ele cobra uma taxa de administração de 1,25% ao ano sobre o seu valor de mercado. É uma taxa de administração um pouco maior do que os outros dois fundos imobiliários que a gente viu aqui no vídeo, mas vale a pena pela grande qualidade do ativo. No momento que eu gravo esse vídeo, o KNR11 tem participações em 18 imóveis espalhados em 3 estados diferentes, sendo eles São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Como eu falei, esses 18 imóveis se dividem ali em galpões logísticos e em lajes corporativas. O KNR11 é um fundo híbrido, é um fundo que investe nos dois tipos de imóveis. Para resumir aqui o nosso vídeo, os 3 melhores fundos imobiliários da Bolsa, na minha opinião, são o KNR11, é um fundo imobiliário híbrido de lajes corporativas e galpões logísticos, o HGBS11, que é um fundo imobiliário de shopping centers, e o HGLG11, que é um fundo imobiliário de galpões logísticos. Bom, então esse daqui foi o vídeo, esse é o meu top 3 melhores fundos imobiliários da Bolsa de Valores. Eu gostaria de ressaltar aqui que nada desse vídeo é uma recomendação de investimento
investimento. Eu não estou emitindo uma recomendação de investimento, essa daqui é apenas a minha opinião e a minha visão sobre os ativos que foram apresentados no vídeo. Se você gostou desse vídeo, eu quero te pedir para você se inscrever no canal aí embaixo no botão vermelho e deixar o gostei aí embaixo também, caso você não tenha feito isso ao longo do vídeo. Aí na descrição eu vou estar deixando alguns links do meu site, do meu Instagram, caso você queira me conhecer um pouquinho melhor e interagir melhor comigo por lá. E eu também vou estar deixando alguns materiais gratuitos que eu disponibilizo aqui para o canal, um deles sendo um e-book de como investir em ações, um passo a passo para começar a investir em ações, caso você ainda não invista e esteja interessado em querer aprender um pouquinho mais. Aqui agora na tela vai estar aparecendo um outro vídeo que eu gravei para o canal, também é um vídeo bem interessante, eu recomendo que você passe lá para assistir, que você não vai se arrepender, vai com certeza tirar algum ensinamento bem valioso. Eu sou João Marinho, esse daqui é o Diário do Milhão e eu vejo você num próximo vídeo.